Já pus para gravar. Deixa eu mandar aqui. Quem faz a prece? Amado Mestre Jesus, aqui estamos, Senhor, mais uma vez, reunidos para o estudo do Teu Evangelho, por meio das preces, da coletânea de preces, sugeridas pela espiritualidade. Te pedimos, Senhor, que nos ilumine no aprendizado e que possamos colocar em prática tudo aquilo que aqui iremos estudar hoje. Abençoa-nos, Senhor, na caminhada de Ti. E que tenhamos sempre os nossos espíritos amigos a nos ajudarem nessa caminhada. Ao cairmos, que eles possam nos levantar, possam nos intuir o caminho do bem, o caminho do amor e o caminho da caridade. Tende misericórdia, Pai, pelos erros que cometemos em vidas anteriores e nessa, e também no nosso dia a dia. Estamos em busca do ideal cristão, da nossa evolução moral, para chegarmos até Ti. Fica conosco, Pai, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, então vamos lá. Nós estamos no item 3, né? Sim. Da coletânea de preces. Então vamos lá. Item 3, prece. 1. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. O que é que significa isso, né? Essas palavras deveriam despertar nas nossas mentes a ideia que eles vão escrever aqui agora, né? Cremos em Ti, Senhor. Então, primeira coisa, né? A crença na existência de Deus. Que você está se referindo a Ele, né? Tem um vocativo aí, Pai Nosso. Então, significa que você crer que Deus, na existência de Deus. E agora ele vai explicar por que crer que Deus existe. Porque tudo revela o teu poder e ainda o teu poder bondoso e a tua bondade. Tudo revela o teu poder bondoso. Então é uma questão de visão, certo? Sim. A harmonia do universo. Há uma necessidade de perceber a harmonia universal. Dá testemunho desse efeito, se remonta à causa. Dá testemunho de quê? De uma sabedoria, de uma prudência, de uma previdência, de uma precaução, de uma cautela, que ultrapassam todas as faculdades humanas.
né? Então, muito além de nós, muito além da nossa sabedoria, da prudência nossa e de nossa previdência. A harmonia universal é um efeito que testemunha essas causas mais sábias, prudentes e previdentes que as nossas. O nome de um ser soberanamente grande e sábio se acha inscrito em todas as obras da criação. Então, ainda está falando a respeito, né, da razão pela qual devemos crer em Deus. E ainda de quais são... Tem que silenciar esse negócio. Estão me ouvindo aí, gente? Estamos. Sim. Tá. Além de tudo, da grandiosidade, da sabedoria, da prudência e da previdência, né? Se revelam ainda as características divinas pela observação da harmonia universal. Então, o nome de um ser soberanamente grande e sábio se acha inscrito em todas as obras da criação. Em todas. Em todas as obras da criação. Desde o raminho de erva minúscula e o pequenino inseto até os astros que se movem no espaço, né? Não tem mais nada belo para os entomologistas que os insetos, certo? Não tem nada mais belo para os botânicos do que os vegetais, né? E os astros para os astrônomos, correto? Mas nós temos que conhecer todas essas coisas, disse Paulo. E quando nós tivermos a plena ciência de tudo, e aliada a essa ciência completa, tivermos também um nível moral muito adequado, estamos aí no caminho correto, né? Então a gente observa as belezas do reino vegetal. Não são coisas magníficas? Sim. Às vezes tem uma semente que ela é alada. A semente voa, vai embora para fecundar em outras terras, porque algumas vezes na região que ela está é muito desértica. É uma região de difícil, de extrema aridez. Ou algumas plantas soltam alguma substância no solo para que, digamos, aquela área ali seja fecundada por ela. Já viram isso? Uhum. Os insetos, eles têm coração, têm estômago, e quantos insetos há no mundo? Enfim. Para mim ainda está faltando muito estudo de botânica, muito estudo, né? Eu não é só botânica, não, é tudo. Falta muito estudo. Enfim, do que ele está apontando aqui como as coisas mínimas que revelam uma extrema sabedoria, uma grandeza soberana. Uhum. Então, vamos lá. Por toda parte, deparamos com a prova paternal, a prova de paternal solicitude, de paternal cuidado, de paternal carinho, de paternal desvelo, né? Cego, portanto, é aquele que não te reconhece nas tuas obras. Ora, e é cego de quê? É cego justamente de conhecimento. Porque sem observar a grandiosidade, né, de tudo que existe, porque não tem conhecimento para ver, não reconhece a Deus. Percebe? Então é um homem, nós ainda somos, de certa forma, um tanto abrutalhados, um pouco abrutalhados, porque nós não conhecemos as obras. E pelo conhecimento das obras é que reconheceríamos Deus. Então essa cegueira é uma cegueira de falta de conhecimento das coisas. Concordam? Sim.
É o que Gamaliel fala para Paulo, quando eles estão dialogando. A inteligência de Gamaliel era impressionante. E ele falava até, às vezes, de forma profética para Paulo. Ele vai dizer assim, Paulo, você já viu que a gente estuda a respeito da Terra Prometida? Mas me diz uma coisa aqui, onde que é essa Terra Prometida? Se até a região dos desertos tem tamareiras que alimentam os transeuntes, onde que é essa Terra Prometida se Deus abençoa tudo em todo lugar? Né? Então já tem uma certa visão de conhecimento. Aí depois ele vai concluir. A Terra Prometida não é aqui. A Terra Prometida é o Evangelho de Jesus. Quem conhecer o Evangelho e praticá-lo estará na Terra Prometida. Porque ele aceitou Jesus só de observar a obra do caminho, o trabalho que fazia lá Pedro, Felipe, Tiago. Então ele, meu Deus, eu já estou velho e muito entranhado no judaísmo, mas quando ele olhou as obras praticadas pelos simpatizantes do caminho, ele mudou de ideia, ele recebeu o evangelho e falou, agora eu vou para o deserto estudar. Paulo não poderia ter feito o mesmo? Né? Então vamos lá. Então reconhece as obras. Orgulhoso aquele que não te glorifica e ingrato aquele que não te rende graças. Mas tudo fruto da ignorância, né? A ignorância gerando orgulho, tem gratidão. E tem 2. Venha a nós o teu reino. Ora, em quanto tempo? Depende do nosso trabalho, de todos nós, né? Mas cada um é responsável pela sua parte para a contribuição de que um dia a Terra seja um reino celestial. A gente vai ter que passar ainda para o de regeneração e a gente acha que está demorando. Depois vem os reinos felizes, pois os celestes, Senhor, deste aos homens leis plenas de sabedoria e que lhes dariam a felicidade se eles as observassem, as leis. Se nós observássemos as leis, estaríamos felizes, né? Com essas leis, fariam nós, homens e mulheres, reinar entre si a paz, reinar entre nós a justiça, e nós nos ajudaríamos mutuamente, em vez de se maltratarem, em vez de nós nos maltratarmos como fazemos. O forte sustentaria o fraco em vez de o esmagar. Evitariam os males que geram os abusos e os excessos, os males que geram os excessos de toda ordem, de toda espécie. Todas as misérias deste mundo provêm, todas elas, sem exceção de nenhuma, todas as misérias provêm da violação das tuas leis. Pois não há uma só infração, não há uma só infração dessas leis, que não acarrete consequências fatais. Então, ele está falando a razão pela qual ainda não somos felizes. Porque o reino de Deus tem por finalidade trazer a felicidade ao homem. Só que somos infelizes. Isto é, ainda não estamos no reino de Deus. São terminologias sinônimas. Por nossa própria responsabilidade. Pela falta de observação
das leis que trazem a felicidade, das leis que trazem o reino de Deus, né? Destes ao bruto. Quem é o bruto? Quando ele fala o bruto, quem é? Acho que nós, né, João? Não, O animal. o animal. O animal. Ah, é, o instinto, tá certo. Ele se refere aos animais Os animais. com esse substantivo aí, né? O bruto é o animal. O animal é o bruto. Destes ao bruto instinto, que lhe traça o instinto o limite do que necessita, o limite do necessário. E ele maquinalmente se conforma com o atendimento da sua necessidade. Mas ao homem, além do instinto, destes a inteligência, destes a razão. Também lhe deste ao homem a liberdade de observar, ou a liberdade de infringir aquelas das tuas leis que pessoalmente lhe dizem respeito. Não a todas as leis, mas as partes que nos tocam mais de perto, as quais nós podemos fazer alguma interferência. Não todas as leis divinas, mas algumas. Nós temos a liberdade de observá-las ou de infringi-las, né? Por que isso? Por que isso? Vamos dar aula para as crianças. Como fazemos? De matemática, de português, de redação. Nós vamos fazer os exercícios por elas? Não. Não. Elas têm que ter a liberdade para tentar, porque senão não tem progresso. A lei de liberdade é base fundamental para que haja progresso. Não tem como. Só há progresso em função de que somos livres para tentar progredir. É o Então, livre-arbítrio, né? Então é acertando e errando. Que uma hora chegaremos a somente acertar sobre determinados assuntos ainda um tanto vou botar essa palavra, um tanto ainda próximos da brutalidade, né? Eu não posso adulterar. Por enquanto, está mais errando, João. Mesmo que ainda por enquanto seja mais errando. Só que esses erros ainda têm consequências graves. E a ignorância a nosso respeito dessas leis divinas abranda um pouco essas consequências. Mas na análise específica para cada caso de infração nossa, quem julga é Deus, porque a gente não tem sabedoria para isso. Então, justamente nas questões mais refinadas, não vão cobrar de nós aquilo que tem, por exemplo, responsabilidade o Chico e o Divaldo. Mas nos nossos assuntos que mais nos tocam, tem coisas que já não podemos infringir, né? Então, vejam, temos que ter liberdade para que possamos progredir. Isto é, a liberdade de escolher entre o bem e o mal, a fim de que tenha o mérito, se escolher o bem, e a responsabilidade, se escolher o mal das suas ações. Porque é assim que nós vamos, então, buscar o reino de felicidade, buscar o reino de Deus, com liberdade. Senão esse reino não existe em nós. O que seria a felicidade para nós? Seria a dos brutos?
seria dos animais, em que eu quero sombra, água fresca, comida e relação sexual. João, é interessante essa palavra, interessante assim, né? Comentando. Responsabilidade de suas ações, né? A utilização da palavra responsabilidade é com você. O problema é seu, você vai se acertar com o homem lá depois, né? Mas essa palavra responsabilidade é bem forte. É sério. É. É sério. Porque a gente precisa mudar o nosso raciocínio, a forma de enxergar, mudar a base do pensamento nosso. Porque o pensamento é tudo. É ele que nos vincula ao céu ou nos prende aos grilhões das trevas. E às vezes por natureza secular. Então, há uma necessidade urgente de nós mudarmos o pensamento nosso. É a nossa essência. Então, vamos lá. Ninguém pode pretextar, quer dizer, alegar com pretexto, desculpar-se, ignorância das tuas leis. Pois, com a tua providência paternal, quiseste que elas quem? As leis. As leis. Quiseste que elas, as leis, se gravassem na consciência de cada um, sem distinção de cultos, sem distinção de nações. Nós temos as leis divinas gravadas na consciência. Aqueles que as violam é porque te menosprezam. Dia virá em que, segundo a tua promessa, todos as praticarão. As leis divinas, né? Então, dia virá em que esse reino chegará. Venha a nós o teu reino. Em quanto tempo? Por que ainda não chegou? O que eu posso fazer para apressar o reino de Deus? O reino de Deus, posso apressá-lo em mim ou nos outros? Percebe? Ele está desenvolvendo essas ideias que a frase sintética de Jesus deveria despertar em nós. Venha a nós o teu reino. Um dia virá. Porque ainda não vem. São os homens que ainda não cumprem as leis divinas. Mas eles têm a responsabilidade, têm o mérito, se acertarem. Assim progredirão. A incredulidade, então, terá desaparecido. E a incredulidade se prende lá ao primeiro item, né? Uma falta de conhecimento a respeito da paternal solicitude de Deus em todas as obras da criação. Todos te reconhecerão por soberano Senhor de todas as coisas. Lembra lá do capítulo 5 do Evangelho? No mundo, é uma mensagem de Santo Agostinho. No mundo regenerado, todo mundo acredita em Deus. Mas ainda não é o reino celestial, mas já é melhor, né? Mas já está mais próximo. E o reinado das tuas leis será o teu reino na terra. Não foi o que Jesus disse? Meu reino ainda não é deste mundo, disse a Pilatos. Né? Digna-te, Senhor, de apressar-lhe o advento, concedendo aos homens a luz, conhecimento, necessário para os conduzir ao caminho da verdade. Então, é essa a ideia que tinha que ser despertada em nós quando falamos, venha a nós o teu reino. Mas nós repetimos de forma maquinal essa oração, esse trecho
da oração, sem que essa semente sucinta lançada justamente desperte em nós todas essas ideias. Mas alguns espíritos de um determinado nível para cima já têm em si despertadas essas ideias todas, que ainda nós não temos. Item 3. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, seja feita a tua vontade, aí no plano espiritual e aqui. Ora, então qual é a outra vontade que às vezes está oposta à vontade divina? É a nossa. É a nossa. Né? Diante de uma determinada prova vivida, parou para pensar em dizer: por que Deus me mandou essa prova? Né? Tenho que adquirir resignação diante dessa dificuldade. Talvez em vida passada eu não agi bem. E também após, não é só com relação ao passado, após essas provas, daqui a pouco eu estarei melhor. Então, seja feita a tua vontade. É uma das causas pelas quais podemos apressar a chegada do reino de Deus, principalmente em nós e em torno dos que estão conosco, sem lhes tirar a liberdade. Né? Como também a não aceitação da vontade divina posterga a chegada do reino. Então, se a submissão, aí viu? Se a submissão é um dever do filho com relação ao pai, do inferior para com o superior, quão maior não deve ser a da criatura para o seu Criador. Fazer a tua vontade, Senhor, é observar as tuas leis, observá-las. Então, há uma necessidade de uma reflexão prévia a respeito dessas leis, de uma observação, de uma reflexão. Para o passo seguinte, fazer o quê? Submeter-se. Submeter-se a essas leis, sem se queixar. Submeter-se aos teus decretos divinos, observar e, por consequência, submeter-se, resignar-se, sem se queixar. O homem a ela se submeterá, futuro do presente, então ainda não se submete. Quando compreender, então a compreensão é base, a observação é base para a submissão. Há uma necessidade de compreensão para que haja uma submissão. Quando compreender que és a fonte de toda a sabedoria e que sem ti ele nada pode. Então, há uma necessidade de nós compreendermos que a dor traz progresso. E o sofrimento traz progresso. E como disse no capítulo anterior, e que Deus nos deixará sofrer se esse sofrimento traz benefício ao homem. Mas a falta de compreensão nos leva a não ter submissão. Porque a gente não entende nem a finalidade da dor, a finalidade do sofrimento. Que percentual de homens compreende efetivamente os benefícios oriundos da dor, do sofrimento? Muito poucos, né? Mesmo entre os espíritas. Então ele fará, quem? O homem fará a tua vontade
na terra, como os eleitos a fazem no céu. Percebe? Mas tem uma região do plano espiritual que ainda não faz. Tem outra que faz, né? Da região de nosso lar para cima, né? Depois do umbral vem a esfera de ciência, arte e cultura. Depois vem a esfera de amor fraternal e depois dirigentes do planeta. São as esferas da Terra. Ora, então, quem tem muita cultura, quem tem muito conhecimento artístico, tem muito conhecimento científico, pode viver, e também tem que ter uma certa bondade no coração, pode viver numa colônia superior ao nosso lar. Ele é daquela esfera de ciência, de arte, cultura, e lá nessa região, um percentual significativo faz a vontade de Deus. Aí a pessoa progride mais. Ela adquiriu uma capacidade de amar fraternalmente todos os seres. Parece a dona Celina, lá do livro Os Domínios da Mediunidade. Os espíritos que André Luiz se assusta, ele, desencarnado, com a missão de trazer conhecimentos a nós na Terra, se assusta com a inferioridade de determinados espíritos, mas ela recebe e ela está encarnada. Em que lugar? Um centro espírita pequenininho aí, na década de 50. Uma capacidade de amar fraternalmente a todos, vai para uma esfera ainda superior. Vai ficar um tempão, porque depois ela vai participar da direção do planeta. Então vamos lá. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Qual é a ideia que isso tudo tinha que despertar em nós? Dá-nos o alimento para a sustentação das forças do corpo. Hoje, sem esperar o futuro, sem esperar Hoje. nada. É hoje. Como ele fez, né, quando os judeus saíram do Egito, né? Eles não tinham, né, o que comer e tudo, e ele provia todo dia, né? É isso que a gente tem que ter fé. Exatamente. Ele vai nos dar hoje. Dá-nos hoje o pão do ano que vem e do ano seguinte. Não. Tu não sabe se nem se vai estar aqui. Então, dá-nos o alimento. Para quê? Para que eu fique super gordalhudo e eu me satisfaça saboreando uma picanha, né? Que eu me satisfaça o tempo inteiro. Não pode comer picanha, não. Um chocolate. Vamos pelas câmeras lá. Me dá umas tâmeras aí para eu me deliciar constantemente, sentir um prazer contínuo. Não. É para sustentar as forças. Mas eu acho, João, que essa coisa da gente guardar, né? Eu acho que ainda vem do instinto da gente na época do primitivismo, que a gente não tinha assim, a gente tinha que caçar, e você tinha que sair, aquela coisa toda, você não tinha o alimento ali à sua disposição, você não tinha conhecimento de Deus, você não tinha nada, né? Tudo era o instinto. Então você tinha aquela coisa, bom, eu tenho que guardar um pouco para amanhã, né? Porque é onde eu vou achar. Eu acho que vem disso ainda, gente, de acumular com medo de amanhã faltar. Sem dúvida. Essa é a origem. Né? E ainda enterrava na terra, ainda enterrava. Igual cachorro. Exatamente. Então, vamos lá. Dá-nos também o alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. Não, mas isso aí nem é pedido, nem é lembrado. Alimento espiritual? É, o conhecimento a respeito das leis
para que o espírito se desenvolva, né? Senão a gente desencarna e o perispírito é muito semelhante ao corpo físico. Ainda se deteriora, ainda sofre doenças, porque não houve um desenvolvimento, né? Uma germinação daquela semente pelo alimento espiritual a ponto de fazer com que aquela semente se transforme em perfumes de flor. Não. Aí o perispírito está denso, sofre tudo que sofre no corpo físico e mais ainda em regiões inferiores, podendo desgastá-lo a ponto de restar só o corpo mental. Aí é chamado de ovoide. Por quê? Desgastou o perispírito inteiro. O animal encontra a sua pastagem. O animal, porém, o homem, porém, deve o sustento à sua própria atividade. E aos recursos da sua inteligência, porque o criaste livre. Pela liberdade, o homem tem a necessidade de laborar, de refletir, para que ele busque o seu próprio sustento. Ora, e nessa lei é justamente ela a base do nosso desenvolvimento intelectual. Será a base também do nosso desenvolvimento moral, nesses atritos que surgem para a nossa sustentação, né? Tu lhe disseste, tirarás da terra o alimento com o suor do teu rosto. Desse modo, fizestes do trabalho uma obrigação para o homem. Por quê? Com a finalidade de que ele exercitasse a inteligência na procura dos meios para prover às suas necessidades e prover ao seu bem-estar, uns mediante o trabalho material, outros mediante o trabalho intelectual. Sem o trabalho, o homem se conservaria estacionário e não poderia aspirar, nem mesmo aspirar, a felicidade dos espíritos superiores. Então, a liberdade, em cima dela, ela é o alicerce. Está a lei do trabalho. E depois, a lei do progresso, né? E o trabalho nosso, uns mediante trabalho material e outros mediante trabalho intelectual, sim. E os que trabalham materialmente, digamos assim, são mais brutos que os que trabalham intelectualmente? Não. Às vezes, como tem no livro E a Vida Continua, de André Luiz. Uma pessoa com muita sabedoria, com um bom percentual de conhecimento, ele pede para vir na vida numa profissão simples, porque ele deseja, além de tudo, adquirir humildade. Ora, Jesus, que construiu o planeta e tem acompanhado o nosso desenvolvimento, desde as características minerais até hoje, quando ele nasceu entre nós, ele foi carpinteiro. Uhum. E o carpinteiro era desprezado pelos cegos. Porque o homem, no passado, vê lá em Roma, ele é distinto pela profissão que exerce. Você é filho de quê? Ah, eu sou filho de escultor. Vale nada. Você é filho de agricultor. Vale nada. Você é onde? Eu sou filho do Senado. Aí sim. Aí tá possível. Porque a profissão é meio indicativo de nível. Você está meio escravizado. Você não. Percebe a coisa? Então,
Esse carpinteiro que morreu entre ladrões. Você com essa mania do carpinteiro. Mas, às vezes, o trabalhador simples, que está exercendo as atividades mínimas, ele tem uma evolução maior que a nossa. Ele pediu para vir com aquela prova profissional, de forma que ele adquirisse uma humildade mais significativa. Mas o homem enxerga isso, o orgulhoso não. O espírita que se dedica, enxerga. O jardineiro que vinha aqui em casa, ele era muito mais elevado do que eu. Dava para ver o brilho nos olhos dele, a felicidade estampada na face. Acima da felicidade que o Elahá demonstra com aquele sorriso que não se deixa fechar. Acima. E era ótimo conversar com ele. Mas agora já está de muita idade, mudou até de cidade. Tem um vídeo, João, que tá passando aí no WhatsApp e tudo, né? De um gari. Ele gravou e fez esse vídeo, né? Pedindo para o pessoal ter o cuidado, que quando tivesse vidro, aí ele mostrando vidro, seringa, essas coisas que embalassem. Aí ele mostrando a forma de embalar tudo, pegar uma caixa de leite e tal, e porque machuca eles, fere tudo. Se você vê o cara falando, você diz assim, meu Deus, o que está fazendo ali? Um ser bem, assim, um cara que... Você vê que o cara tem uma cultura, sabe? Que o cara tem uma inteligência. Eu fiquei impressionada de ver esse vídeo. Tá? Até emocionei. É o caso que você está citando. Você sente, assim, que a pessoa é feliz naquilo que faz. Tá? É isso aí. João, Lembra que o Lacordaire, um espírito de um nível intelectual e moral significativos, ele escreveu diversas mensagens no Evangelho segundo o Espiritismo, diante de uma mãe que está pedindo comida na rua, ele reconhece aquele espírito, ele sabe do nível e ele diz, olha que eu me inclino diante de ti. Mas o homem reconhece isso? Não. Mas um espírito de alto gabarito reconhece. Que vem trazer instrução para a humanidade inteira, ele sabe quem é aquela alma. E ela vem naquela condição de dificuldade. A ponto de um Lacordaire, digamos assim, alguém responsável pela transformação, pela regeneração da humanidade inteira, já que essa é a finalidade do Espiritismo. E ele participa dessa obra. Ele observando uma mendiga de rua. Ele vai se inclinar diante dela. A gente despreza as pessoas por causa da falta de títulos, da falta de títulos profissionais que nós consideramos honoríficos. É um equívoco completo. Muitas vezes essas pessoas vão estar muito acima de nós. Quem? O vendedor de limão vai estar acima da gente. Exato, exatamente. João, interessante assim, ó, hoje, a gente sabendo que tudo tá na consciência da gente, a lei de Deus, né, as leis estão escritas na nossa consciência, como que a gente pode estar na Terra e ainda justificar as maldades se não fosse pela reencarnação? Né? É que aqui está meio barulho. Como que você justificaria um homem tão mau hoje, lendo tudo isso aqui, se não fosse pela reencarnação? Porque nós nascemos com a lei divina já na consciência. Nós temos essas informações todas aqui para saber. E hoje a gente vê ainda espírito endurecido, gente maldosa, né? Esses espíritos todos. A única coisa que pode nos justificar isso aí seria a reencarnação.
E é tão difícil, né? Porque o orgulho não deixa essa submissão, não deixa a gente entender que tem um ser maior do que nós. Então, tudo é orgulho da gente, né? A tal do orgulho que é a chaga da humanidade. A reencarnação explica as diferenças que existem, né? A reencarnação explica as diferenças que há, todas elas. Alguns com deformidades psicológicas, deformidades físicas, outros não. Alguns com nível intelectual alto, outros não. Alguns com nível moral alto. A reencarnação vai explicar todas as diferenças que há. Só que uma mente mais abrangente, se ela conhece história, ela vai ao passado e ela verifica a lei de progresso, da qual a reencarnação é uma base necessária. A reencarnação, sem ela, não há progresso no mundo. A reencarnação é que nos permite a retificação de erros, o conserto de erros passados. Então, a lei divina, ela é justa, mas ela não fecha a porta. Não há punições eternas. Mas a pessoa que errou, após o arrependimento, ela tem uma necessidade de reparar. E nessa reparação, ela se constrói. Seja por expiações ou seja por provas. As expiações mais justificam as dificuldades mais significativas com relação ao passado. E as provas olha, vou te botar aquela mesma coisa na qual você errou, visando o seu futuro. A prova visa mais ao futuro, a expiação visa mais as consequências mais, digamos assim, limitativas no presente por causa do passado. Mas ambas as coisas são para o progresso. E a gente tem que refazer. Não passou? O que eu vou fazer? Aprende aqui, meu filho, como que é. E você vai de novo. Vai de novo. Vai de novo. E ainda, os espíritos dizem, vai que eu endosso a sua ida. Quer dizer, quando você tiver entre a possibilidade de pular no abismo ou de subir as escadas, eu vou estar contigo e eu vou te aconselhar. Eu estou endossando a tua reencarnação. Vai que eu garanto, dizem os espíritos superiores para nós. Mas eu não vou te tirar a liberdade. A ação tem que ser sua, para que haja um efetivo mérito e, por consequência, um progresso seu. Os meus conselhos não serão muito expansivos. Eu não vou aparecer para você, como eu não apareci para Tobias. E não vou dizer, Tobias, como que é uma pessoa aqui. Pega aqui esse caminho aqui da direita, logo ali tem um lago. Eu não vou dar, porque senão vira uma viciação mediúnica, em que o homem tudo espera do plano espiritual sem realização de esforço. E para a menor ou as mínimas coisas possíveis da vida, ele quer passar a responsabilidade para os espíritos. Não. Então, reencarna. Eu garanto que eu vou te aconselhar. Às vezes até de forma mais ostensiva, nos sonhos. Procura recordar. Mas o mérito será seu. A ação tem que ser sua. Então, a reencarnação, ela explica tudo que há de diferença entre os homens. Porque, sendo Deus bom e justo, não pode mandar um mongoloide e outro super sábio. Eles se construíram assim, momentaneamente.
mas para ambos, as portas do reino celestial estão abertas. Né? Então, qualquer equívoco mínimo, qualquer tropeço, é tropeço de caminho. Não é o caminho em si. Né? A gente não pode tirar uma fotografia. A gente tem que tirar um filme. E quanto mais longo esse filme, melhor. Ora, então o Espiritismo projeta a luz no passado e também clareia o caminho futuro. Pega homens do passado aí, com raciocínio extremamente agressivo. Qualquer, em linguagem popular, qualquer alfinetada era morte, não tinha proporção nenhuma, não seguia nem Hammurabi. Qualquer alfinetadinha, olha, eu vou eliminar você, todos os seus filhos, sua esposa, seus outros parentes aí, colaterais. Ainda existe esse termo no direito? Existe. E ainda vou jogar sal na sua terra. Percebe? Agora a gente saiu disso. A mente humana deixou de ser um rosto tão fechado, de sair na rua. Vou sair na rua, vou. Então leva uma espada. E aquele traje todo enfeitado, porque eu sou da família tal. E vai sair na rua, vou. Estou com uma espada, estou com uma arma aqui, porque se eu encontrar fulano, cicano, beltano, ou uma pessoa que eu até desconheço e me diga alguma ofensa, vou honrar o meu nome. Isso está passando. Então, vamos lá. Onde que a gente está mesmo? Tá, ajudas, né? Uhum. Ajudas o homem de boa vontade. Quem ajuda? Quem é esse que está ajudando? Os espíritos superiores. Naturalmente, eles trabalham por Deus, né? Sim. É isso aí. Ele está se referindo aqui a Deus, mas naturalmente Deus age pelos seus espíritos superiores. Ajudas o homem de boa vontade que confia em ti, no que se refere ao necessário. Tem mais essa condicionante. E ao homem que não tem boa vontade, que não confia em ti? Não ajuda. Deus até quer ajudar, mas deixa-o livre. É a escolha dele. Tem que ter liberdade. Deus não pode parecer, não faça isso. Pode dar um conselho velado. Né? Agora, se está seguindo a direção errada, deixa aí. Te dei 1000 conselhos, mas não vou te tirar a liberdade de ação. Porém, também, da má ação, haverá consequências. Então, não vou te ajudar. É você que segue esse caminho. Eu vou ajudar caso você confie em mim e deseja subir, e ainda no necessário. Não no excesso. Por exemplo, por que vai botar uma Joana de Ângeles ao lado de alguém como eu, que seria improdutivo para a capacidade, para dar vazão ao que ela deseja de trazer de trabalho benéfico ao mundo? Percebe? Não vai botar um homem muito sábio para ser um anjo da guarda de um hotentote, de um homem primitivo. Porque não faz sentido, não tem sintonia. Da mesma forma, não põe um espírito muito sábio para ajudar o João, porque ele não vai conseguir dar vazão ao que é necessário, ao que os espíritos podem realizar por intermédio dele. Então, é ao necessário esse auxílio.
se confia e se é de boa vontade, ou seja, se deseja seguir a boa direção. Não, porém, aquele que se compraz na ociosidade e desejaria obter tudo sem esforço, nem aquele que busca o supérfluo, nem no excesso, nem no excesso. Capítulo 25, buscai e achareis. Quantos e quantos sucumbem pela própria culpa, pela sua incúria, pela sua inércia, pelo seu desleixo, pela sua negligência, pela sua imprevidência. Não foi previdente. Meu Deus, onde você vai dar com isso? Onde você vai dar com isso? Quais as consequências da satisfação desses desejos? Atenção, vai ferir outros corações. Onde vai com essa imprevidência? Isso vai gerar muito ódio e isso pode causar a morte. Pensou nisso? Não. Não tem raciocínio. Foi imprevidente total. Cabeça pequena. Quantos sucumbem pela sua ambição e por não terem querido contentar-se com o que lhes havia concedido. Esses são os artífices, são os autores, são os próprios inventores, os autores dos seus próprios infortúnios. Tem direito de se queixar? Não tem o direito de queixar-se, pois são punidos naquilo em que eles próprios deram causa, no pecado. O pecado lhes originou o infortúnio. Eles são os construtores dos seus próprios sofrimentos. Mas mesmo a esses, nem a esses abandonas. Mas não ajuda. Claro, não ajuda, está seguindo na direção errada. Dá o conselho, não faça. Não vou te ajudar nessa direção, mas não vou te tirar a liberdade, é contigo. Caiu. Está abandonado? Não. É outro verbo. Não ajudei, que a direção era errada. Aconselhei, não seguiu. Eis as consequências. Está abandonado? Não. Mas nem a esses abandonas, porque és infinitamente misericordioso. Ora, então somos nós que não perdoamos os erros alheios, apesar de nós termos praticado todos os erros. Todos nós. Pega aí 3 vidas para trás. Todos nós praticamos os mesmos erros. Sim? Sim. Mas nós nos perdoamos, não perdoamos uns aos outros, mas queremos o perdão para os nossos erros. Ou justificamos ao nosso próprio intelecto as razões dos erros. Mas dos outros, não. Mas Deus é infinitamente misericordioso. Estende-lhes as mãos para socorrê-los. Desde que, como filho pródigo, como filho que foi dissipador, esbanjador, gastador, perdulário, se voltem sinceramente para ti. Ora, eu melhorei, Deus me esticou as mãos. E quando eu melhorei, daqui uma semana eu volto a cair, cuidado, vai ficar preso nesses grilhões. Por quanto tempo? Não sei. A justiça é divina. Não é minha. Pode ser por período longo? Pode. Pode ser por período secular? Pode. É o que temos visto em André Luiz. Né? Capítulo 5, item 4. Nunca foi repetido como é importante esse item 4 do capítulo 5, né? Que nós falhamos atualmente. As dificuldades que vão surgir semana que vem, ela, em regra, tem causa hoje. Não foi no passado. É hoje, é a consequência imediata. Causas atuais, né? Causas atuais das aflições. Mês que vem, ano que vem, eu vou sofrer. Por que causa? Pelas que hoje eu estou dando margem. É que meu intelecto
morto, não está vendo, não tem previdência para ver o futuro. E nós caímos. Volta para o capítulo 54, pelo nosso comportamento, né? Pelo nosso caráter, pelos excessos de todo gênero, pela falta de moderação, pela falta de limites nos desejos, pelas uniões das quais o coração não participou, por não termos corrigido os defeitos dos nossos filhos, porque era muito melhor assistir televisão quando chegava em casa. E aí depois os filhos estão ingratos, e esse é o tratamento que eu recebo de retorno pela minha inércia no passado. E, enfim, todos os sofrimentos que temos, em regra, têm causas atuais. Beleza, gente? Vamos parar aí, né? Sim. Então, quem faz a oração? Amado Mestre Jesus, agradecidos estamos, Senhor, por ter nos reunidos em seu nome e aprendido a oração inicial, a oração de todos os dias, que é a principal oração. E todos os significados, Senhor. Sempre fazemos orações maquinais, Pai, e não nos atentamos à importância dessa oração. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos o pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, como perdoamos quem nos ofendeu. Perdoa as nossas ofensas, como perdoamos os que nos ofenderam. Não nos deixeis entregues às tentações, mas livra-nos do mal. Esteja conosco, Senhor, e que nós possamos assimilar todo esse ensinamento de hoje e praticá-lo. Abençoe os nossos irmãos que não puderam estar conosco. Ilumina todos esses irmãos, Senhor, que sairão nesse feriado pelas estradas, para que eles possam se precaver, fazer os cuidados básicos, saber que não está sozinho, que nunca estamos sós. Fique conosco, Senhor, hoje, amanhã e sempre. E que assim seja. Graças a Deus. Tchau, gente. Um abraço. Tchau, Fiquem gente. com Deus. Bom final de semana para todo mundo. Tchau, bom fim de semana. Ó, segunda é feriado, mas não Não é feriado público, é? ninguém é funcionário público. Já aposentei, só o João. Eu sou, hein? Mas não de Deus. Não de Deus, trabalho de Deus, não tem feriado, não. Entendeu? Um abraço, gente. Fiquem com Deus. gente. Bom fim de semana. Tchau, gente. Valeu, gente. Tchau. Tchau.